Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 desse livro maravilhoso com o nosso irmão Francisco Sena. E para possamos iniciar nossa noite de estudos, a nossa querida irmã Ana Gomes vai fazer o preparo de ambiente e, na sequência, o Eugênio vai fazer a prece inicial. Tá bom. Pode começar, Ana, por favor. Boa noite a todos. Do Boa livro noite. A Mensagem do Dia, ditado pelo Espírito da irmã Sheila. O tema é Vigiai teus pensamentos. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para avançarem. Tais espíritos espreitam sua vítima, à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca refúgio na prece. Eleva-te a Deus, a fim de que os canais de sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia teus pensamentos, ora ao Pai, dedica-te ao bem. Assim agindo, estarás colocando-te a salvo das investidas inferiores e aproximando-te das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Fiquem todos com Deus e em paz. Assim seja. Vamos orar, meus irmãos. Pai de altíssima bondade, Pai Criador, Jesus, nosso mestre de amor, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida através do seu Evangelho, seus exemplos e ensinamentos. Espiritualidade bendita, que aos estudos desta casa inspira, orienta e a cada um de nós acompanha, em especial, mentor espiritual do meu irmão Francisco Sena, que hoje será o responsável pelo estudo, que ele possa ter seus ouvidos espirituais abertos e que as inspirações que lhe for necessárias cheguem e, através delas, que suas palavras possam atender a cada momento de nosso aprendizado tão importante na noite de hoje. E assim, estarmos agradecidos e pedindo a permissão para dar início aos estudos desta noite. Damos graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Eugênio. E, então, mais uma vez, né, o capítulo 1 com o nosso irmão Francisco Sena. Seja bem-vindo, Francisco. A palavra está com você, meu irmão. Então, meus irmãos e irmãs, iniciamos o nosso encontro de almas com Jesus, né? Que possamos nos unir em pensamento a Ele, para que a nossa reunião transcorra num clima de paz e de fraternidade, e que possamos alcançar o nosso objetivo desta noite falando sobre este capítulo, Entre Dois Planos, tá bom? E a gente aqui costuma falar que nós estamos abrindo a nossa janela, tá? Eu abri, tirei daquilo que eu achei mais importante, que eu julguei que era mais interessante, e vou compartilhar com vocês. Isso não impede que vocês façam, né, o destaque de vocês, as anotações de vocês, e no final do nosso encontro a gente possa compartilhar, tá? Aquilo que nós encontramos, aquilo que nós julgamos que foi interessante e que vai corroborar para abrir a nossa mente de uma forma mais positiva, tá? Então, o capítulo 1 é Entre Dois Planos.
Nisso a gente já começa a mentalizar dois planos. Então, existe dois planos. A gente precisa entender qual é, né, a finalidade, qual é o porquê desses dois planos. E nós pegamos, né, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas, logo uma frase que Kardec, uma frase de Jesus que Kardec abre este capítulo e que diz: Não se turbe vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. Isso foi anotado por João no capítulo 14 e nos versos de 1 a 3. Então, as moradas da casa do Pai são os mundos habitados. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque é um dos princípios da nossa doutrina, né? A pluralidade dos mundos habitados, tá? Então, a gente não pode ter esse olhar egoísta, né? Essa imensidão de mundos circulando no universo, nas suas órbitas, e acreditar que somente o planeta Terra, de um ponto de vista, né, de relatividade tão pequeno, tão inferior, diante de tantos mundos comprovados pela ciência que são de tamanho muito maior do que a Terra, somente a Terra, né, tem essa condição de habitabilidade. Evidentemente, né, que os habitantes destes outros mundos, né, não necessariamente têm as características, né, similares às que temos aqui no nosso planeta. De repente, os corpos são mais sutis, outras vezes os corpos mais grosseiros, enfim. E a casa do Pai é o universo. Então, olha, a casa do Pai existe muitas moradas. É como se fosse um condomínio, tá bom? E também nesse mesmo capítulo, Kardec discorre, né, sobre estas categorias de mundos habitados. Ele começa falando sobre os mundos primitivos. É aquele mundo destituído de beleza, é aquele mundo onde que o instinto está muito presente, né, as pessoas, né, que estão naquele processo ainda de mais parecido com animais, né, vivem em busca de alimento, de abrigo, de procriação, enfim. Já no mundo, né, de provas e expiações, é esse mundo que nós habitamos. Então, se a gente olhar em redor de nós, a gente vai constatar que já existe um certo progresso. Já existem escolas, indústrias, os corpos são mais embelezados, as pessoas estão mais intelectualizadas, já usamos um pouco do amor, do raciocínio lógico, enfim. Aí vai crescendo no mundo de regeneração que está batendo a nossa porta. Aliás, eu acredito que esse processo de regeneração começou com a vinda de Jesus, que ele estabeleceu um novo marco para o nosso planeta Terra. A partir daí, da sua proposta, do seu evangelho transformador, a gente já começa a entrar nesse mundo, né? Nesse processo de regeneração. Aí depois tem mundos ditosos, tem mundos celestes, mundos felizes, que nossa pouca evolução ainda não dá condição da gente entender o que se passa nesses mundos. Aí nós fomos também buscar em dois livros, no Limiar do Etéreo, que diz sobre os mundos físicos. O autor Arthur de Findlay diz o seguinte: o mundo material é transitório, efêmero e a matéria a qual vemos é de mínima importância no universo. Olha a colocação deste autor, tá? A gente tem que mergulhar nisso, tem que criar um entendimento, né, sobre isso. Então, esse mundo aqui, ele é transitório, ele é efêmero e não tem tanta importância. E no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 1, nós encontramos, né, o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir sem que por isso alterasse a essência do mundo espírita. Então, se esse mundo, né, deixasse de existir, nada aconteceria em relação ao mundo espírita,
que ele continuaria existindo. Por quê? Vamos ver isso. Ainda no Livro dos Espíritos, quando Kardec diz o seguinte: o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexiste e sobrevive a tudo. E a gente, com esse entendimento, o que que acontece? Nós vamos devagarzinho, não é um salto quântico, nos desprendendo da matéria. Aquele apego que nós temos nas coisas, né, nos objetos, nas pessoas, a gente vai começar a criar um desapego. Por quê? Tudo isso aqui é passageiro. Porque a verdadeira pátria, o verdadeiro mundo que sobrevive a tudo isso é o mundo espiritual. Mas ainda continuamos a nossa pesquisa em relação a esse entre dois planos. E vamos entender que existe a erraticidade. Meu Deus, o que é erraticidade? Vamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, que esclarece isso para o nosso melhor entendimento. Diz lá, erraticidade, estado dos espíritos errantes. Ah, então eles estão errando? Não. Eles ainda estão nessa condição, né, de buscar a sua melhoria, de buscar o seu crescimento. Então ainda está naquele processo bem lento, bem gradual, né? E continua dizendo, isto é, não encarnados durante o intervalo das suas existências corpóreas. Então, o espírito que está na espiritualidade, né, e que necessita reencarnar, porque ainda é um espírito de uma ordem inferior, ele está em estado de errante, aguardando, né, a sua próxima reencarnação. Por quê? Pelos estudos que nós estamos realizando dentro dessa proposta de André Luiz, a gente já tem o entendimento que na espiritualidade os espíritos passam por treinamentos, por estudos, por esforços, etc. e tal, mas tem que reencarnar para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Então, aqui na Terra é o verdadeiro laboratório para ver se o espírito está apto ou não a avançar no seu processo, né, evolutivo. Aí diz sobre os espíritos errantes. Aonde que nós encontramos isso? Livro dos Espíritos, questão 226. Errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Então veja bem, essa frase é uma frase afirmativa, aguardando a possibilidade de uma nova reencarnação para se melhorar. Então nós só vamos nos melhorar reencarnando, colocando em prática aqui no plano físico tudo aquilo que aprendemos juntamente com os nossos mentores espirituais, participando de palestras, seminários, cursos, etc. André Luiz fala isso nos seus livros, né? Quando eles se reúnem para ouvir uma palestra, quando eles se reúnem para submeter a um curso, isso com certeza nós também fizemos lá no plano espiritual. Só que quando nós mergulhamos na matéria, existe uma coisa chamada, né, o esquecimento, tá? Porque se nós nos lembrássemos de tudo, talvez a gente perderia o mérito, não nos esforçaríamos. Por quê? A gente de antemão saberia o que ia acontecer. Então nós precisamos arregaçar a manga e tocar à frente a charrua. André Luiz, ele vem se aproximando da crosta terrestre, né? Isso está lá no capítulo 1, né? E ele se deslumbra com a beleza da natureza. Começa a observar as nuvens, aquelas nuvens bonitas, coloridas, observa as planícies, os arvoredos e etc. Até que o cenário desperta nele o sentimento de Deus. Bom, até então, o que nós conhecemos de André Luiz é aquela pessoa, né, que ia à igreja socialmente, para fazer uma social, mas não tinha a interiorização de Deus, né? Ainda ficava muito na superfície. Tanto é que ele passou por muitas dificuldades.
Lá no livro, né, que nós estamos seguindo, nós temos um trechinho lá no meu livro, né, que é esse livro que tem aí na foto de perfil do grupo. Meu livro é desse, tá? Bem antigozinho, né? Então está na página 13. Diz o seguinte, vou dar tempo de vocês achar. A ideia de Deus, tá? É no terceiro parágrafo. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia o culto de amor ao Eterno. Então, esse Eterno aqui, a gente já aprendeu, né? A gente já viu isso, que um dos atributos de Deus tem essa característica de ser eterno. Mas o que é eterno? Para aqueles que assistirão futuramente, né, esta live que ficará gravada, eterno é o que não tem começo e que não tem fim. Nós somos eternos? Não. Nós tivemos um começo. Fomos todos criados, simples e ignorantes. Após a nossa criação, nós ganhamos a imortalidade. Ou seja, morre o corpo que nós estamos usando. Lembra que nós vimos lá na frente? Tudo aqui é passageiro, mas nós, enquanto essência, enquanto espírito, somos imortais. Segue na leitura. Que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz em refrigério das almas encarnadas na crosta terrestre. Então percebe que ele estava mergulhado nessa meditação e de repente ele se pega meditando em Deus, tá? Coisa que ele não fazia quando encarnado, né? Volto a repetir, era um médico, mas era um médico bastante materialista, né? Que queria mais o ter, né, do que servir, tanto é que as consultas dele, né, vez ou outra ele atendia uma pessoa necessitada, mas a grande maioria só quem pudesse pagar as consultas. Tanto é que uma dessas, né, consulentes dele, dessa cliente, uma das clientes dele, né, pobrezinha, que fazia prece, pedindo a Deus que o ajudasse. E isso lá no umbral serviu como uma âncora, como uma força para ele resistir e não sucumbir ainda mais. Mas lá no livro dos Espíritos, nós encontramos subsídios sobre isso, né? Nós já aprendemos na questão número 1 que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mais à frente, nós aprendemos alguns atributos de Deus. Um é esse que nós acabamos de falar, na característica de ser eterno. Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é soberanamente bom e justo, e enfim. Mas o que nos importa nesse contexto que nós acabamos de ler é a questão de número 4 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos imortais de onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Uma pergunta inteligente. Nós, quando formos fazer uma pergunta, meus irmãos, a gente tem que fazer uma pergunta inteligente para que a resposta seja inteligente. Se a gente continua na superfície, né? Às vezes a gente tem preguiça de pensar e perguntamos o basicão, a gente não sai dessa superfície. Mas quando nós mergulhamos dentro daquilo que nós queremos de fato aprender e elaboramos uma pergunta, né? Vamos dizer assim, uma pergunta capciosa, uma pergunta inteligente, a resposta que vamos ouvir é uma resposta inteligente. Mas se a gente pergunta, né, coisinhas rasas, a gente não sai da superfície. E a espiritualidade responde num axioma. Epa, apareceu uma palavra nova aqui, um axioma. O que é axioma, né? É uma preposição evidente, uma máxima, uma sentença moral. Então, nessa sentença moral que aplica a vossa ciência, não há efeito sem causa.
Isso tem que ficar gravado, meus irmãos. Não há efeito sem causa. Porque quantas vezes nós tomamos os pés pelas mãos, erramos, 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 vamos provocando efeitos danosos, perturbadores, que lá na frente nós teremos que responder por tudo isso. Se nós somos criaturas inteligentes, se nós já somos pesquisadores da doutrina espírita, nós não podemos nos dar o direito de errar nos mesmos erros que nós estamos praticando há milênios, né? Podemos até errar em outras coisas, mas aqueles erros que a gente já passou por ele e já sabe que dói na pele, dói nas nossas relações interpessoais, a gente não pode mais, meu senhor. Lamento falar isso. Não queremos botar panos quentes, não queremos fazer cafuné, conforme diz Anderson, o Ander, não podemos. A gente já tem que superar isso, a gente já tem que virar essa página, tá? Então diz, continua, né? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão, outra palavra-chave, vos responderá. Então a gente não pode passar à frente. A gente tem que entender essa resposta dos espíritos. Tá? Então, razão. O que é razão? Quem vai nos falar é Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo. Diz ele, razão, anote aí, é o instrumento mais seguro. Ele não falou que é dois instrumentos, não. Ele colocou uma frase afirmativa e uma frase poderosa. É o instrumento mais seguro que o homem recebeu de Deus para descobrir a verdade. Então a gente precisa usar esse senso da razão. São ferramentas nossas, ferramentas que a gente já alcançou nesse nosso processo evolutivo. Já temos pensamento, já temos vontade, já temos querer, já temos livre-arbítrio, já temos razão. Esbarramos aqui em uma outra palavra, verdade. O que é verdade? Minha verdade? A verdade dos irmãos? O que é verdade? Então vamos no livro dos Espíritos, aprofundar um pouco em nossas pesquisas. Verdade é como a luz, diz lá no livro dos Espíritos. O homem precisa habitar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado, né? Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa, vamos dizer assim, procura, né, o atendimento fraterno, e lá a pessoa é acolhida pelos atendentes, e se a pessoa expõe uma determinada situação e ela não tem conhecimento algum da doutrina espírita, a gente não pode despejar toda a verdade sobre aquela pessoa. Tem que ser gotinhas homeopáticas, dar passo a passo, convidá-la para assistir às reuniões, convidá-la para, né, participar de estudos, leia os livros, principalmente o Evangelho, para a pessoa ir abrindo seu mindset, sua mente. E eu me lembro de Bruno Calderari, um grande amigo nosso lá do Fraternal, um dos fundadores do Fraternal. E ele sempre nos falava sobre o balão, né? O balão japonês. É aquela pessoa que chega na casa sedenta de querer aprender, quer aprender tudo num estalar de dedo. E ela começa a se enfronhar em tudo, na reunião, no estudo, e nisso, naquilo, tal, tal, tal. Chega uma determinada hora, determinado tempo da sua jornada, ela desanima. Por quê? Ela não se fixou numa determinada coisa. Então nós, da verdade, nós não, a gente tem muita sede de mergulhar muito profundo, mas os próprios espíritos nos dizem da nossa pouca evolução, nós ainda não temos condições, né, para aprender tudo. Tudo tem seu tempo de amadurecimento.
Ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre o livro de Joana de Ângeles, que eu estou lendo. Uma dificuldade muito grande, muito grande. Mas eu não estou desistindo, vou lá pesquisando, vou anotando as palavras, essas coisas todas. Quem sabe no outro livro que eu pegar dela, já vou entender um pouquinho melhor e assim sucessivamente. Por quê? Como diz Kardec, a verdade é como a luz, ela tem que ser dada gradativamente. Olha Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Quando ele recebeu aquele clarão, aquela luz intensa, o que que aconteceu? Ofuscou, caiu do cavalo e ficou cego, porque não estava preparado ainda para todo aquele conhecimento, né? Então, André Luiz refletia, isso está no livro, tá? Eu só fiz uma síntesezinha. André Luiz refletia sobre a evolução do planeta Terra. Então ele estava ali diante do planeta, já encaminhando para uma nova missão, para um novo comprometimento, para um novo trabalho. E antes de se lançar esse trabalho, ele estava meditando em tudo isso, nas planícies, nas nuvens, nos arvoredos. E ele começou a elucubrar sobre o planeta Terra, fazer uma reminiscência na sua mente, né? E ele disse, né, que o planeta Terra já tinha sido moradas de homens de bem e também de homens que ainda não conseguiu essa graduação de ser um homem de bem, mas estava no processo. E ele estava meditando sobre isso, esses homens que contribuíram na edificação da terra, na melhoria da terra, também nas cidades suntuosas que diante de todo o trabalho, de toda a dificuldade, elas foram criadas, da renovação da política. A gente vai fazer um passeio lá de Moisés, aquelas leis severas do dente por dente, do olho por olho. Depois vem Jesus, uma proposta de amor, depois o Espiritismo, com a proposta da justiça, da caridade, do amor ao próximo. Então, todo um processo gradual, respeitando as nossas limitações, foram nos sendo apresentados sobre a transformação da Terra, desde o do período primário, do período secundário, do período intermediário, terciário, pré-dilúvio, do dilúvio, do momento contemporâneo, enfim. E ele vinha pensando tudo isso nos encarnes, nos desencarnes e etc. Então, lá no livro, se vocês quiserem, agora no meu livro está na página 14, tá? Eu não posso mostrar a capinha para vocês, que a minha capinha é uma capa dura, bom? Mas é o livro que está lá na foto de perfil do grupo. No capítulo, na página 14, lá no primeiro parágrafo dessa página, está dizendo assim, ó, a região do encontro está próxima. Acharam? Beleza, então vou continuar. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente calderário interrompeu minha meditação. Então, eu estava meditando em tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Meus irmãos, vamos sublinhar essa palavra responsabilidade. Vamos ver a graduação da responsabilidade. Um presidente de república tem uma responsabilidade muito maior do que um governador de estado. O governador do estado tem uma responsabilidade muito maior do que um prefeito. O prefeito tem responsabilidade muito maior do que o vereador. Nós temos responsabilidade com a nossa família. Então, a responsabilidade tem graduações, tá? As pessoas que militam no tráfico, que são aqueles olheiros, têm a responsabilidade de vigiar, né, para que eles não sejam localizados. Então, a gente tem que ampliar essa nossa visão sobre a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade em relação a vocês, em relação à minha família, em relação aos colegas de trabalho? Tenho que buscar minha responsabilidade. O que que eu estou fazendo com esta ferramenta
que eu já possuo, eu estou usando ela adequadamente ou ainda estou deixando a desejar? Então fica a dica aí da nossa responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Outra palavra-chave, não me encontrava só. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Eu aqui nesse quarto onde que eu estou falando para vocês, fisicamente eu posso julgar que eu estou sozinho, mas eu estou aqui cercada pelos meus amigos espirituais. Então a gente já sabe que o mundo verdadeiro não é esse mundo que nós estamos. Aqui nós estamos de passagem, cumprindo uma determinação, uma responsabilidade que nos foi confiada, e depois a gente vai voltar para o plano espiritual. E nós estamos sendo assessorados por essa equipe espiritual. Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho mais à frente, tá? Não viajamos ambos sem objetivo. Tudo na vida tem que ter um objetivo, meus irmãos. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui agora tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Né? É a gente ter esse entendimento deste plano onde que eles estão se organizando, assumindo responsabilidades de vir à crosta terrestre ajudar todos os irmãos necessitados. Isso vai ser desdobramento dos capítulos subsequentes. Em breves minutos partiríamos os trabalhos. Peraí. Em breve minutos partiríamos os trabalhos partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino. O que é paladino? Um homem corajoso, um homem defensor. Defensor de quê? É o que está escrito aí, do amor cristão. Olha, gente, que coisa mais linda. Cheguei a ficar arrupiado quando eu li isso. O defensor do amor cristão em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Gente, quem sabe um dia a gente também assume essa condição de paladino, de ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Então, continua dizendo: Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério, guarda essa palavra que a gente vai ver isso também, do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara, vamos guardar essa palavra também que ela é chave, à posição de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz, superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda ungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos. Então, mas aí depois tem um parágrafozinho que a gente vai ler, mas eu gostaria de falar para vocês sobre esse Eusébio, tá? Então, ele, né, trabalha no ministério. Qual é? O Ministério do Socorro Espiritual. Aí eu fiquei me perguntando, esse ministério de socorro espiritual deve ser um braço dos ministérios que existem lá no nosso lar. No nosso lar são 6 ministérios que vocês vão se recordar. É o ministério da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Esses 4 ministérios têm ligação, né, com o mundo, com a esfera terrena. Então, se ele trabalha no Ministério de Socorro Espiritual, com certeza está inserido dentro de um desses ministérios, né, de ajudar o próximo aqui na Terra. E os 2 últimos ministérios são ligados às esferas superiores, que é o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Ministério, lá no dicionário, o que que nós entendemos sobre isso? É a execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho. Então, esse é o ministério. Na Bíblia, o que significa ministério? O ofício de cura de almas ou de ministro do Evangelho, né? Execução de uma tarefa. E quando ele diz que ele renunciou a momentos de elevação, nos lembramos de Bezerra de Menezes. Quando Bezerra de Menezes desencarnou e na espiritualidade, ele recebeu a visita de uma emissária, né? Trabalhando na falange de Maria de Nazaré, de Maria Santíssima, que ele era muito devoto.
E a emissária disse que Maria, né, mandou falar para ele que ele já tinha condições de habitar mundos mais celestes, mundos mais superiores do que a Terra. E ele pediu a ela que intercedesse para que ele ficasse aqui na terra. Enquanto houvesse uma lágrima, uma dor, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa em ranger de dentes, né, para que ele permanecesse aqui para poder ajudar essas pessoas. A intermediária disse: Isso não é comigo, é com Maria Santíssima. Eu vou perguntar a ela. Foi perguntar a Maria e depois voltou dizendo: Ela autorizou você permanecer na terra. Então, meus irmãos, olha quantos missionários nós temos aí ao nosso lado nos ajudando. E a gente nem se percebe disso, né? Então, tem uma frase que trabalha dentro desse contexto dizendo o seguinte: Deus não escolhe o capacitado, mas capacita os escolhidos. Por quê? Ele estava ali reunindo aquelas criaturas para a realização de uma determinada tarefa, né? E André Luiz cogitou, mas será que eles estão preparados para isso? Então, a gente pensa isso. A gente não está preparado, mas com certeza Deus vai nos preparar para a realização de uma tarefa nobilitante, tá? E depois, né, dizendo como que nós nunca estamos sós. Eu vou pedir para guardar essa frase. Lá em Paulo, ele diz, né, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos que estão sempre conosco nos ajudando. Também no Livro dos Espíritos, na questão 459, já dita, redita, falada, cantada, encantada, diz: os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos? Resposta: sim, muito mais que pensais. Muitas vezes são eles que vos dirigem e nem sabem disso. Então temos que ter cuidado, porque um bom espírito não dirige ninguém, eles intuem. E se nós somos dirigidos por algum espírito, com certeza esse espírito ainda é de uma falange, né, inferior, de uma ordem inferior. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós voltamos no livro, na página 15, lá no segundo parágrafo. Não o conhecia pessoalmente. Calderário, porém, recebia ali a orientação de conformidade com o quadro hierárquico. Olha aqui, quadro hierárquico na espiritualidade, né? E quantas vezes somos avessos à hierarquia, né? E a ele se referia com entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Amor acima da obediência. Eu posso obedecer alguém, mas eu não preciso amar aquela pessoa, né? Pode isso. Eu obedeço a hierarquia, mas no íntimo eu odeio aquela pessoa. Aqui então ele coloca o amor em cima da obediência. Tem obediência, mas o amor está ali, acima daquela situação. O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta terrestre, a ir desde modo direto aos irmãos encarnados, especializara-se na ciência de socorro espiritual. Outro termo que eu gostaria que vocês, né, anotassem, socorro espiritual. Naquele que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar de psiquiatria iluminativa. Grave essa palavra também, essa expressão. Setor de realização que há muito tempo me seduzia. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pensar a hierarquia. Nós precisamos visitar o Livro dos Espíritos na questão número 100, que nos fala sobre, né, as categorias, né, dos espíritos, nos fala sobre a escala espírita, nos fala sobre as ordens, sobre as categorias dos espíritos, né? Então, aqueles espíritos que já se adiantaram e que têm grande poder moral, eles estão no comando, eles que nos orientam, e nós precisamos amar e obedecer essas criaturas. Quando nos fala aí sobre a psiquiatria iluminativa, nós pesquisamos lá na internet, porque nós não temos conhecimentos, né, sobre isso. Talvez Rosane aí, que está no grupo, ela pode até falar para a gente isso. É responsável por diagnosticar e tratar todas as questões de ordem mental. Exemplo, a dependência química, a depressão, ansiedade.
O psiquiatra pode especializar-se em psiquiatria infanto-juvenil forense, pode psicogeriatria e etc. O principal objetivo desse profissional é a de amenizar o sofrimento, proporcionando bem-estar psíquico ao seu paciente. Não é isso que eles vão tratar do livro? Trabalhar a mente das criaturas, daqueles que pensam no suicídio, daqueles que querem, né, translocados, que estão lá com seus neurônios totalmente desalinhados. Mas e se a gente arrastar isso para a casa espírita? Será que nós temos condições de fazer isso? Sim. Palestra pública, sempre falando de consolo, sempre falando de esperança. Renova o nosso íntimo. Quando nós entramos na casa espírita, desarmado de qualquer propósito que não seja de ali entregar o nosso pensamento, o nosso coração a Jesus, nós vamos receber ajuda. Depois vem o passe restaurador. Vai como que dar uma ducha, um fortalecimento, vai tirar toda aquela aresta que a gente arrasta como se fosse uma cangalha na vida da gente. A água magnetizada, o evangelho no lar, meus irmãos. Quem não faz o evangelho no lar, procure fazer, porque é de suma importância. Reunião mediúnica. Lá na nossa casa, Associação Espírita Fraternal, nós temos duas caixazinhas na entrada da nossa casa, uma com o nome de encarnados e a outra com o nome de desencarnado. Aquelas caixazinhas, ela roda as nossas reuniões, vai para a reunião pública, prece, vai para reuniões mediúnicas, prece. E se naquela situação, daqueles nomes que foram colocados ali, tiver algum irmãozinho que está promovendo uma influenciação, ou irmãozinho que está em sofrimento, eles são atraídos pela misericórdia de Deus às nossas reuniões mediúnicas. Quantas vezes a gente ouve, por que colocou o nome de fulano ali? Por que meu nome está ali? Né? Então, isso não é um trabalho somente para mais uma coisa para a gente se ocupar. Não, tem o seu mérito. A evangelização infanto-juvenil, aí nós temos Leandro, Filomena e outros que trabalham engajados na evangelização das nossas crianças e dos nossos jovens. Precisamos sim, né, orientar, estimular os jovens a participar desses estudos. Depois vem o atendimento fraterno. Então, quanto existe um ditado muito interessante, né? Porque André Luiz, nesse capítulo que nós estamos lendo, André Luiz pediu, né, uma semana de folga para ele acompanhar esse trabalho, né, para ele observar, para ele aprender, para ele abrir a sua mente, né, a essa nova frente de trabalho. Tem um ditado que diz: enquanto descansa, carrega pedra. Por quê? Quantas vezes nós estamos ali em um determinado trabalho, aquele trabalho vira rotina, né? E a gente já faz aquilo maquinalmente, como Charlie Chaplin, naquele filmezinho que ele tem, que ele fica robotizado, para a gente dar uma quebra, para de fazer aquele trabalho, vai fazer outro. Se a gente está varrendo o chão, deixa de varrer o chão, vai espanar, vai lavar a louça, que a gente quebra, né, aquele vínculo de cansaço, de aquela coisa toda, né? Marcos Prisco, através de Divaldo Pereira Franco, diz: mudar de atividade é uma forma de descanso. E no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta: por trabalho, só deve entender as ocupações materiais? A espiritualidade diz que toda ocupação útil é trabalho, né? Então, André Luiz faz referências ao assistente Calderari. Então, ele fica ali fazendo aquela referência ao assistente Calderari, como se fosse uma síntese das tarefas que ele realizava. Mas quase no fim do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo da página 16, né, nós encontramos o seguinte, quase no finalzinho desse primeiro capítulo: o escopo, ou seja, o alvo
fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, olha, meus irmãos, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Socorrer enquanto há tempo de socorrer, porque a gente espera o leite derramar para a gente desligar o fogo, né? Então a gente não pode mais ter isso. Quantas pessoas são encaminhadas, né, para as nossas reuniões, para o atendimento fraterno, né? E a pessoa que está no atendimento fraterno, se foi encaminhada para ali, porque Deus confia no trabalho. Aí a pessoa delega e diz: não, procura fulano, fala com fulano. Não, meus irmãos. Se chegou até nós, é para a gente assumir essa tarefa, tá bom? E ainda na página 16, né, ele diz o seguinte: não se gozava do convívio deste, muitos não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia. Sintonia. Um minuto de sintonia. E o que é sintonia? Então, quem vai nos ajudar é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Ele fala que sintonia significa harmonia. Harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência, ou seja, de igual valor. É um fenômeno de harmonia psíquica funcionando à base de vibrações. Então, conforme eu vibro, eu crio uma sintonia com todos aqueles que estão aí junto de mim. Então, eu vou deixar aberto, porque a nossa hora já está avançada. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Porque se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar. Posso continuar então? Sim, Beleza, né? Então, na página 17, né, ele nos fala o seguinte: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do Espiritismo, um termo também que a gente precisa pensar, em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Então, que André Luiz cogitou, mas aqui, vai trazer, né? Por que não traz para todo mundo, né? Chama mais gente para corroborar com esse trabalho, já que é um trabalho tão edificante nessa prevenção contra o suicídio, contra a loucura, contra isso, contra aquilo. Aí ele é esclarecido do seguinte: vamos supor, né, numa reunião pública, né, numa sexta-feira na nossa casa, né, e nas outras casas que estão aqui, as corrimãs, se a gente abre, né, para o povo participar, pessoas que estão mais tempo na doutrina, pessoas que estão chegando, pessoas que não conhecem nada da doutrina espírita, vai virar uma sopa de letrinha, né? Então tinha que se fazer uma seletiva. É quanto a gente faz também o trabalho para selecionar para grupo mediúnico. A pessoa tem que ter um determinado conhecimento. Porque senão o que que ela vai fazer dentro de um grupo mediúnico? Ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar. Por quê? Não vai entender nada, vai ficar com medo, vai ficar com dúvida, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo. Então, ele tinha que ter esse pré-preparo. Espiritualista, quem vai nos falar é Allan Kardec no livro que é o Espiritismo. É a pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo, né? O materialista é aquele, morreu, acabou, né? Todas as religiões são fundamentadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Não quer dizer que a pessoa vai acreditar na comunicação dos espíritos, né? Então, depois de ouvir os esclarecimentos de Calderaro, André Luiz fez algumas reflexões. Ele pensou: o que teria sido feito do mundo físico se recebesse aqueles esclarecimentos, né? Aí a gente pergunta, né? A gente, de vez em quando a gente nos faz essa pergunta: se eu soubesse, eu teria feito diferente, né? A gente se escora nessa desculpa, né? E ele me continua meditando. Será que todos que ali estavam tinham noção do trabalho que iriam realizar? Outro questionamento.
Diante do primeiro obstáculo, estacionariam ou avançariam? E etc. Todos nós fazemos isso, né, meus irmãos? Todos nós questionamos, todos nós duvidamos do que os outros são capazes, do que os outros não são capazes. Então, Calderário, percebendo a indagação íntima de André Luiz, ele acrescenta: o objetivo do trabalho é a manutenção do equilíbrio. É a manutenção do equilíbrio. Ninguém vai dar equilíbrio a quem quer que seja, mas pode contribuir para mantermos o equilíbrio. Cada criatura avança mentalmente por esforço próprio. A gente aqui está fazendo esse curso, a gente está avançando por esforço próprio. Mas eu não posso avançar por quem não está aqui. Cada um de nós tem que fazer a nossa própria parte. O progresso material é, o progresso material atordoa o desatento. É verdade, né? Por exemplo, eu que sou analfabeto da tecnologia, quando bate uma coisa na tecnologia na minha mão, eu fico totalmente perdido. Porque é o avanço do progresso. A gente tem que se ajustar a isso. Ah, eu não sei mexer, não quero aprender e tem raiva aqui de quem. Não, se alguém puder me ensinar, eu vou ficar feliz, né? A necessidade urgente de preparar o espírito para as mudanças que advirão. O que que isso quer dizer, meus irmãos? Está aí batendo na nossa porta o mundo de regeneração. E a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Então, na página 19, no último parágrafo, disse, daí diz Só para essa direito da academia e o app da Smart Fit. lá no último parágrafo diz o seguinte: o acaso não opera Ok. prodígio. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre existe muita colaboração de nossa parte. E depois diz: as asas sublimes da alma eterna não se expande nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Então aqui a gente tem para pensar o acaso. O acaso não existe, que a gente já aprendeu isso, tá bom? Depois fala sobre milagre. Milagre aqui está colocado de uma forma não com na asepsia da palavra, porque milagre também não existe. Seria uma derrogação das leis de Deus. E depois, quando ele fala sobre as asas sublimes, são as asas da moral e da intelectualidade. Precisamos equilibrar essas duas asas para alçar voo para o nosso progresso. E depois, para encerrar, ele diz o seguinte: cessaram todas as conversas que cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham. Então eles estavam ali esperando Eusébio, estavam se entretendo em conversação. Eusébio chegou, todo mundo ficou quietinho, né, e prestou atenção no que Eusébio iria apresentar. Então, no livro Encontros Marcados de Emmanuel, através de Chico Xavier, diz o seguinte: a conversação é troca entre almas. Através da palavras, damos e recebemos. Por que destaquei isso, meus irmãos? Porque nós todos, né, temos, né, quando a gente entra na casa espírita e tem as pessoas conversando, né, a gente às vezes fica incomodado, né? Mas quando a reunião começa, há o silêncio, né, um silêncio respeitoso. Então, essa conversa é uma troca de energia. E às vezes a gente julgando, a gente está piorando mais do que as pessoas que estão conversando ali, respeitosamente. Bom, depois tem a prece que Eusébio faz, isso vai ser a nossa prece de encerramento. E tá aí. Se alguém quiser fazer alguma colocação, se alguém achou alguma coisa interessante, se tiver tempo, fique à vontade. Muito obrigada, Chico. Excelente passeio entre o capítulo e as obras básicas, instruções dos espíritos. Excelente. Nesse trecho que você termina, né, quando ele fala que cessaram as conversações que aqui e ali se entretinham, o restante do parágrafo é lindo também, né? Quando ele fala que e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso É. plano teciam em derredor, Eu isolando, anotei isso aqui também, mas por causa do tempo eu pulei.
mas Achei lindo também. lindo. Ele diz, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Muito lindo, né? Esse capítulo é bonito demais. E esse paralelo que você fez entre os dois planos, achei muito bom mesmo. Nós temos ainda uns minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra fica aberta. Helena, você que vai fazer a prece final, né? Sim, Essa precezinha, o pessoal pode acompanhar no livro. Envolveu o nosso irmão Guaraci, né? Aquele que seria responsável, né? ninguém quer falar nada, está todo mundo Encantado, todo mundo encantado. Todo mundo embevecido com as palavras do Francisco, com a explanação dele. Verdade. Então, tá bom. Então, vamos acompanhar a prece, então? Tá bom. O meu livro é mais velhinho do que o do Francisco. Então, é página 18, 19 e 20. Quando O meu é 21. seu é 21, Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos ter as fontes eternas, esperando, confiantes, a tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre. E, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes da sabedoria, que os teus mensageiros esparciram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho é a lágrima da retenção. Constitui adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios pode arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para os atritos da luta, não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos no teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai, amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Senhor da vida,
elevamos os nossos pensamentos a Ti, num peito de agradecimento por esses momentos em que podemos falar sobre o Mestre Jesus, refletir sobre a sua mensagem, sentir a sua presença. E rogamos a oportunidade de vivenciarmos no dia a dia todos esses ensinamentos. Também queremos envolver numa corrente de orações o nosso irmão Guaraci, que retornou à pátria espiritual. Que ele possa ser amparado, fortalecido pelos seus amigos espirituais. E em breve possa estar consciente, se preparando para a sua nova etapa de trabalho. Agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, a oportunidade do encontro, a oportunidade da reflexão, nos despedimos, desejando que possamos ter uma noite de refazimento físico, um acordar, um despertar alegre e bem disposto, para exemplificarmos todos os ensinamentos que hoje podemos dizer que conhecemos. Muito obrigada, se conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Chico, parabéns. Obrigado, Nancy. Boa Tchau, noite, parabéns, obrigada. Chico. Boa É, noite. Fernandinho, você não participou, né, Tudo. Fernandinho? Ó, Não, eu cheguei depois da hora, né, parabéns, Chiquinho? mamãe, de domingo.